Bora lá, Simone, vamos lá de novo, convidando a Simone aqui da Engie Brasil para falar de felicidade no trabalho, onde ela está trazendo para dentro da Engie Brasil e para um grupo de mulheres especificamente para olhar para o mundo corporativo esse tema tão interessante. Deixa eu chamar aqui Simone. Vamos lá. Bora lá, Simone. Aí, pronto. E continuando, Simone, você estava trazendo uma coisa bem importante, só fazer um storytelling rápido aqui para a gente não desconectar, que você falou que uma coisa legal, que as pessoas agora precisam estar se engajando no trabalho, né? Tem aquele um cordãozinho umbilical se associando da família e dos filhos, né, e tudo mais, mas que o mundo corporativo veio para essa história de, puxa, agora eu posso conversar no café, as coisas são mais rápidas, tem que ter foco em resultado e a gente tem que ter uma rapidez e isso funcionou. Que bom que as pessoas estão voltando no mundo corporativo e isso funcionou, né? E tem um outro lado que também desassocia dos filhos, porque é cansativo, né, Simone? Essa coisa do homeschooling, essa coisa de filho o dia inteiro. Então isso também deu, né, uma trégua pra gente. E, e agora eu estava trazendo um ponto importante, que você faz parte aí de um grupo de mulheres, né, que está trazendo esse olhar bem sério aí de como que a felicidade pode estar sendo instalada e já está sendo instalada no mundo corporativo. E aí estava fazendo toda uma fala, né, de como que isso na prática acontece, Simone? Vocês estão discutindo isso, né, de maneira coletiva. É como tornar isso realidade, né? Porque a gente vê ainda muita boa intenção, né? Mas de fato, para conseguir efetivar e ter ações concretas, né? Que a gente tenha realmente de promoção de bem-estar, de felicidade, e como até e dimensionando um pouco, mensurando, né, essas ações, penso que é algo bastante importante. Então, esse grupo de felicidade corporativa exatamente tem esse propósito, né, da gente poder realmente pensar o como gerar um impacto positivo aí nos ambientes de trabalho com ações práticas e concretas, né? E quais são os desafios hoje, Simone, quando você olha para uma empresa, né, ou para qualquer empresa, né? Onde que você percebe que tem os obstáculos, né? Porque assim, tem o caminho de que tem um tapete estendido vermelho aqui para não ocorrer esse ambiente de felicidade. Ou se não, tem um outro processo. O que que faria sentido, né? Para as pessoas até diagnosticarem. Será que é um ambiente de trabalho meu? É um ambiente de trabalho que tendencia a gerar mais fácil essa cultura da felicidade ou não? Uhum. Eu diria que o primeiro ponto é líderes conscientes do impacto que geram no ambiente, né, e nas suas equipes, né? Então, quanto mais nós tivermos líderes que têm consciência do impacto que geram, que dá do ser humano que está atrás daquela entrega, daquela tarefa, daquela posição, né, e poder olhar a pessoa de uma forma mais integrada, mais próximo a gente está de promover um ambiente que promove felicidade, porque do que se trata, né, quando a gente está falando de um ambiente que promove felicidade? É um ambiente em que eu posso ser quem eu sou, né? Em que eu posso estar à vontade, em que eu posso estar na minha melhor versão, em que eu posso estar me expondo, eu me sinto respeitada, me sinto escutada. Então, eu penso que esses são os pontos importantes. Então, tem um papel importante aqui realmente da atuação da liderança, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é realmente um dos principais pilares nesse processo. E tem o outro lado, justamente, que é, né, eu diria que é um pouco a consequência, talvez, disso, que é o quanto as pessoas se sentem abertas e capazes de poder se colocar, de poder estar realmente nesse ambiente e se posicionar, né? De se colocar realmente independentemente de qualquer tipo de escolha, de qualquer tipo de percepção, enfim, de poder realmente um ambiente aberto a receber essas diferentes visões, percepções, estilos, abordagens. Eu penso que é por aí, né? O que vocês discutem lá no grupo? Porque eu tenho atendido pessoas em coaching, mentoria, enfim. E as pessoas estão muito agora, principalmente agora, Simone, super engajadas na realização do resultado, né? Porque muita coisa da pandemia se perdeu e aí as pessoas estão precisando fazer resultado, né? E aí tá uma pressão enorme nessa coisa de fazer resultado e o líder, muitas vezes, ele tá na pressão, sabe? E ele não tá conseguindo trazer para dentro da liderança dele um modelo mais humanizado
que é justamente isso que você acabou de falar, né? Um modelo de escuta, mais calma, mais tranquilidade, né? O jeito de falar, né? Levando em conta aquele ser humano. Então, isso não está muito acontecendo. Às vezes acontece, às vezes não, né? Pela própria pressão, né? Que ele está recebendo. E eu não sei se existe alguma forma, né? Alguma técnica que vocês já andaram discutindo que possa evitar esse líder de entrar nessa armadilha, né? Porque ele está sobrecarregado bastante, tem muita liderança sobrecarregada. Então, como trazer, como é que faz essa balança, né? Resultado e felicidade caminhar juntos, né? É, eu diria que tem, acho que um primeiro ponto é o quanto que o resultado também pode trazer felicidade, né? Então, ele não deve concorrer com a felicidade, e sim ser mais um elemento para a felicidade, né? O segundo ponto é exatamente como é que a gente traz essa pauta, né? E acho que esse foi o grande avanço que a gente teve, né, nesse último ano que eu estava comentando, que é o quanto que o tema tá colocado, né? Hoje a gente pode falar de uma maneira mais aberta nos diversos ambientes. Então, a gente já vê hoje congresso, né, para falar de felicidade corporativa, a gente vê artigos e mais artigos falando disso, cases de empresa, então isso vem cada vez mais. A gente teve, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas teve uma live com o CEO da Deloitte falando sobre a temática, né, como um sponsor aí desse projeto, e justamente o RH da Deloitte faz parte desse grupo, né, que eu participo do grupo de felicidade corporativa. Então, é um pouco como é que a gente vai envolvendo a alta liderança temática para que eles percebam a importância, o quanto que isso vai gerar mais produtividade, vai gerar melhores resultados, à medida em que a gente vai conseguindo abrir esses espaços. Então, é poder realmente justamente promover esse ambiente em que as pessoas se sintam melhor, escutadas, e possam, de fato, estar se colocando no ambiente. Ótimo ouvir você falar. Eu tenho visto a palavra intimidade chegando cada vez mais presente na vida dos executivos, né? E aí eu tenho atendido algumas soluções do tipo, antigamente era assim, vamos fazer um treinamento para 30 pessoas, 40 pessoas e tal, né? Independente se é online ou se é presencial. O que está havendo hoje são pedidos de low profile, grupos pequenininhos, sabe? Não, vamos fazer com 15, Kátia. Não, vamos pegar 10 aqui, ó, porque eu quero ouvir, eu quero conversar. Mais humanizado, que acho que é exatamente isso. Como é que a gente reconecta as pessoas com o propósito, e aí é o propósito da organização, com o propósito de, afinal de contas, por que eu trabalho? Eu trabalho só pelo meu salário? Se for essa a minha principal motivação, provavelmente tem escolhas aí melhores, né? Para mim, Sim. talvez ficar em casa pode ser mais atrativo, cuidar dos filhos, ou estar próximo de amigos, enfim. Então, poder relembrar e reconectar as pessoas com o seu propósito e com o propósito da organização, eu diria que é o ponto chave nesse momento, né? E por isso, de novo, e todo o processo de gestão da mudança, né? Que a gente passou aí juntas, né? Que você nos apoiou bastante aqui, né, Kátia, na Engie, está tudo embasado na escuta, né? E para mim, exatamente a pandemia, ele é, na verdade, uma grande gestão, ele demanda, né? Uma grande gestão de mudança, né? Então, precisou de uma gestão de mudança para o momento que a gente foi para trancado, né? Para o home office de forma não voluntária, mas agora em que a gente está reabrindo, é exatamente como é que a gente faz essa gestão da mudança para essa reabertura. Então, como é que a gente escuta novamente essas pessoas, abre esse canal de escuta e ajuda as pessoas a se reconectarem exatamente com o seu propósito, com o sentir, com essa conexão humana, para que realmente possa ver sentido no que a gente está fazendo, né? Porque senão realmente fica tudo muito vazio, né? Fica muito tipo assim, para quê? E aí, assim, e acho que essa é um pouco a base, né? Quando a gente questiona e a gente vê hoje as empresas, algumas empresas até inicialmente falaram, não, agora nós vamos 100% home office. E agora a gente começa a ver um movimento assim, não, talvez não 100%, talvez seja 70%, né? Então começa a ter um retorno nesse sentido, porque justamente não é fácil você fazer essa gestão de essa conexão com um propósito com as pessoas estando em qualquer lugar do mundo, nas suas casas, enquanto o conceito é muito legal, mas na hora realmente que a gente vai ver como é que se faz essa conexão, isso não é tão simples, porque a gente precisa dessa interação, a gente precisa
dessa interação, desse contato humano, efetivamente, para estar nos relembrando o tempo todo de que a gente está aqui por um algo maior, né? A gente não pode ir só para pagar a conta no final do mês, né? Realmente, senão vai faltar alguma coisa, né? E sempre vão surgir escolhas, facilmente escolhas mais interessantes, mais atrativas, né? Isso não é felicidade. E uma coisa que eu tenho visto também, Simone, é os instrumentos de assessment sendo todos colocados na mesa, né? Eu tenho usado o Enneagrama, eu tenho usado o DISC, eu tenho usado o MAP, muitas vezes o MBTI também, porque as pessoas querem se revisitar, sabe? Aquela coisa assim, tipo, nossa, qual é o meu estilo de liderança mesmo? Porque acho que quando foram para casa, houve um tempo para pensar, né? No quem eu sou e se eu estou servindo a Matrix, né? Ou se eu estou realmente fazendo as coisas com consciência, né? E aí acho que houve um momento muito importante das pessoas olharem para essa consciência e falar, puxa vida, mas eu tenho esse talento, né? Por que eu não estou usando ele a serviço da organização? Por que eu não estou usando a serviço até da minha casa, né? Então, eu acho que uma coisa legal que também houve dentro desse movimento da felicidade, do propósito, é as pessoas resgatarem os seus talentos. Porque todo mundo vem com talento, né, Simone? E às vezes a gente acaba entrando no mundo corporativo na entrega de resultados tão necessários e acaba entrando no modus operandi automático. E esse é o grande risco, né? Porque quando a gente entra no automático, a gente perde a nossa essência enquanto ser humano que a gente é. Aí a gente acaba, muitas vezes, entrando no pecado mortal de falar de qualquer jeito, não escutar e etc. E eu acho que um ponto também interessante, as empresas estão cheias de projetos, né? Cheias de ações, cheias de coisas aí. E muitas pessoas, elas falam para mim, Kátia, mas eu não sou chamado, né? Muitas vezes eu tô lá, eu tô vendo um projeto acontecendo, eu até posso ajudar, eu tenho esse talento, mas eu não sou chamado, né? Então é um pouco do que eu aprendi. Acabei de ser formada aí eu tô com constelação familiar aqui na minha cabeça. Foi muito louco, assim, sabe, Simone? Porque, assim, é uma coisa da falta da ordem, da falta do pertencimento e da falta do equilíbrio, muitas vezes, na organização, né? Quando a gente fala da falta da ordem, é muito assim, né? Tem que respeitar o RH, tem que respeitar o presidente, tem que respeitar o jurídico, tem que respeitar a área de vendas. Quer dizer, todo mundo tem um lugar ali, sabe? E se começa a falar mal, se critica, né? O RH é muito criticado, né, Simone? Porque o RH não fez, ou que fez, ou que não fez, né? Então é sempre assim, né? E aí eu fico sempre olhando para o RH e falo, cara, não é o RH, né? É que é uma entidade que cuida de gente, né? Mas são entidades vivas, então acho que esse é um ponto. Outro ponto é a lei do pertencimento, que eu acho muito legal começar a prestar atenção na organização, que é até que ponto as pessoas realmente estão sendo engajadas, estão formando times, é o que você falou, né? Ah, vamos fazer um programão. Putz, mas será que aquele cara da ponta, ele é programão que ele está querendo? De repente ele quer uma coisa simples, ele quer tomar um café com alguém, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele quer simplesmente ser convidado para reunião, sei lá, né? Alguma coisa muito simples, né? Então, e a lei do equilíbrio também, que eu acho que a organização, quando ela é muito grandona, né? Como vocês são muito grandões, né? Ela é muito grandona, se perde, é muita coisa, né, Simone, que acontece. São culturas diferentes, quantidade de coisas maiores. E aí eu acho que tem essa coisa do equilíbrio entre o dar e receber, sabe? O que é que o líder precisa dar para o seu funcionário, que o líder precisa receber e vice-versa, né? E olhando a própria organização. Então, eu acho que isso é uma mistura aí de a gente começar a olhar para a empresa como um grande sistema, né? O que você acha? Não, exatamente, né? O quanto que está tudo muito conectado, né? Assim, eu vejo assim, acho como um grande organismo, né? Assim, o quanto que é um organismo vivo que está em constante mudança, né? Em constante evolução e se adaptando aos diferentes ambientes, né? É, e ao mesmo tempo, o como que precisa estar funcionando de uma forma muito coordenada. Né? E eu gosto, né, da tua fala, quando você fala do dar e receber, que acho que é exatamente isso, né? O quanto a gente viveu aí, década de 80, 90 ainda, muito um modelo de liderança que é só receber, né? Assim, de que eu sou o líder, portanto, vocês me servem, né? Assim, meus leais súditos, né? Que, né, já é bastante antigo até, assim, já tem mais de 30 anos o conceito da liderança servidora, mas enquanto ela ainda é muito pouco aplicada ou muito pouco difundida, eu diria, especialmente aqui no Brasil, ela vem, acho, ganhando espaço, mas que é isso, que o líder também serve,
né? Ele também tem que oferecer algo para poder receber, né? Assim, quando você recebe confiança, é porque você ofereceu aqui também confiança, ou você ofereceu um cuidado, uma atenção. Então, eu penso que é disso que a gente, né, trata, né? Então, quando eu penso realmente na empresa como um organismo, é isso, né? Assim, como é que o coração, para bater, ele precisa do pulmão, que precisa do cérebro, que precisa do fígado, que precisa do estômago. Quer dizer, tá tudo muito conectado. E a gente vive um mundo hoje, e aí falando de mundo em geral, que é um mundo em que a gente acha que se eu sou o fígado, todo o resto não serve, não presta, e só eu sou o bom, eu que mando em tudo aqui, e quem é diferente não serve, né? Deve ser eliminado. O fígado sozinho não sobrevive, não, né? Não compõe um ser humano, né? E assim por diante, o cérebro, né? Que a gente pode falar que o cérebro é o que pensa, que coordena tudo, ele sozinho também não funciona, não vive, né? Ele precisa de oxigênio, ele precisa de sangue, ele precisa, né, de uma série de coisas. Então, como é que a gente traz aí para o ambiente, e aí falando do ambiente da empresa, mas também para a sociedade como um todo, como, né? Eu diria que a empresa ela é um reflexo da sociedade de alguma forma, um pouco mais esse olhar dessa integração, né, do quanto somos partes de um todo e que não adianta, e aí eu vou pegar, né, acho que a Covid, a gente está falando os países ricos falando em terceira dose da vacina. De que adianta os países ricos tomarem a terceira dose da vacina se a gente não garantir que os países pobres também tenham a primeira dose da vacina? Porque a gente vai continuar produzindo novas cepas e vai continuar, né, produzindo aí novos vírus e que vai continuar difundindo, a gente vai continuar no meio da pandemia. Então, se a gente não agir como um todo, de uma maneira integrada, a gente não vai conseguir combater, né? Eu diria que a pandemia está nos dando uma oportunidade única, né, enquanto sociedade, né, de realmente a gente se dar conta quando a gente está conectado. Então, não adianta, dizer, é um vírus que começou lá, né, num pedacinho, numa cidadezinha lá na China, não tem nenhum país que não tem, né, não pegou o vírus, né? Assim, porque estamos todos muito conectados. E o mundo hoje é extremamente conectado, e não só conectado virtual, que se fosse só virtual, o vírus não passa, né, ainda, pelo menos é onde a gente sabe, né? Pelo celular ou pelo computador. É sistêmico, né, Simone? É sistêmico, exatamente. Então, para poder aproveitar essa oportunidade de a gente repensar. Então, na empresa também é isso, né? Na hora que eu estou olhando para o outro e estou vendo que, poxa, não está funcionando, isso aqui não está dando certo, então vamos pensar como é que a gente pode, então, se ajudar e achar um jeito melhor. Como é que eu posso propor? Então, em vez de fazer a crítica, como é que eu vou com um olhar mais de curiosidade e de poder propor soluções, né? Em vez de trazer o problema, traga a solução. Às vezes eu não sei, pelo menos traz o questionamento, vamos pensar juntos, vamos buscar uma alternativa, né? E eu gosto muito dessa sua fala, porque a gente está precisando aprender ou reaprender, Simone, a inteireza das coisas, sabe? Eu gosto muito dessa palavra inteireza. Por quê? Porque quando você fala dos executivos, né? E eu me coloco, já fui lá executiva, hoje eu estou como consultora empreendedora, mas assim, é duro o mundo corporativo, sabe? Você fala, não, eu trabalho em grupo, eu sou uma super gerente. Quando você vê, você está lá competindo, você está lá no ego, você está lá no 10, 12 horas, meia-noite, falando com o presidente, entendeu? Então, ou seja, eu já fiz isso, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa olhar para uma coisa que é sair do medo, sair do julgamento, sair do ego, porque a gente tem um tapete estendido vermelho muito grande no mundo corporativo, de dar conta, sabe? De falar assim, não, peraí, é difícil eu falar, eu sou um diretor, né? Eu sou um VP, eu não posso falar que eu tô errando, né? Eu sou um role model, né? Eu sou modelo aqui, né? Como é que eu vou fazer? Cara, você deve fazer isso. Eu incentivo, né? Toda alta liderança média, não importa, todo líder, eu acho que precisa falar, não sei, não entendi, nossa, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, preciso de ajuda. Essas falas são falas assim curativas, sabe? Porque senão a gente acaba incentivando aquele modelo hierárquico lá de trás, né, Simone, de milhares de anos para trás, que é assim, o senhor feudal, né? Aquela coisa, né, dos seus asseclas, né? Um que pensa, outro que é burro, outro que não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente está no movimento universal, que você lembrou agora, né? Energético, de que se a gente não se unir de verdade
com coração, sabe? Dizendo, cara, Simone tá com problema, deixa eu sair aqui do meu trono, deixa eu entender o que ela... Simone, me conta, quais são os seus problemas? Quem sabe eu posso te ajudar em alguma coisa, sabe? Se a gente que não é piegas, sabe? Não é para ver revista Júlia, não é para ir fazer unha na manicure, não é isso, entendeu? A felicidade está internamente na gente. E a gente tem que começar a querer se reconectar de novo verdadeiramente com a gente mesmo, sendo o que você falou, né? No começo da live. Sou eu, né? Se eu tô com os cabelos ruins aqui, se eu tô... Sou eu, cara, entendeu? Eu não tenho que ficar... como é que eu posso dizer assim? Fazendo papel, né? Fazendo de conta que, né? Porque se a gente não entra na realidade, Simone, eu acho que é muito doído a gente ficar na ficção, sabe? A gente ficar na ilusão das coisas. Aí o tombo é grande, né? É, Porque não tem seguro, esse dinheiro que segure isso, sabe? Eu acho. Não, exatamente. E acho que você trouxe um ponto interessante, né? Quando você fala da felicidade, não é a manicure, né? Não enfim, é o quanto a gente viu um movimento alguns anos atrás de muitas empresas, e a gente chegou a discutir até isso na Indy, de colocar mesa de ping-pong, mesa de sinuca, e de você trazer um pouco desse ambiente de lazer, Ajuda. né? Para você poder trazer promover mais felicidade no ambiente corporativo, mas o que a gente vê na prática é que não é isso que vai promover felicidade, né? Isso pode promover um pouco de descompressão, ok? Só que assim, se você tem exatamente um ambiente, né, efetivamente, realmente um super-herói, né? Um super-homem, ou uma super-mulher, mas o quanto a gente vê que todos os líderes necessariamente são humanos, portanto, vão ter qualidades, e muitas boas qualidades. A gente tem, acho, líderes exemplares na nossa história que sim, tem muitas qualidades, né, fantásticas, mas que também tem necessariamente pontos de desenvolvimento, tem suas vulnerabilidades, suas fraquezas, pontos de desconhecimento. Nós não somos super máquinas, graças a Deus, nós somos super humanos. Então, assim, então a gente vai ter falhas e vai ter qualidades, fortalezas. A questão é exatamente como é que a gente administra, como é que a gente lida com isso, né? Na hora que eu reconheço a minha falha e aceito ela, então eu também consigo administrá-la e buscar recursos para poder lidar com isso, né? Estava discutindo essa semana, não só para fechar esse raciocínio, que assim, eu tenho um filho que começou a faculdade este ano, agora no meio da pandemia, e assim, ele sempre foi um bom aluno, né? Um dedicado, enfim, concentrado, e assim, nossa, eu tô com dificuldade, estou com déficit de atenção, porque eu não consigo me concentrar nas aulas, acho que preciso ir no médico. E assim, eu falei, olha, se permita neste momento de não estar no seu melhor, porque ninguém de nós estamos nesse momento, a gente está aprendendo a lidar com esse novo momento, esse novo ambiente, e começar um curso universitário totalmente online não é fácil, né? Porque você não conseguiu se conectar com a instituição, com os professores, com os alunos, né? Com os colegas de classe. Então, não é fácil. É um curso de engenharia, você estar se sentindo, não, estou aqui super, né, mantendo meu foco, atenção, então se permita, Bia, né? Eu falei um pouco isso assim, baixa um pouco e ok, se não der para tirar 10, tira, sabe? A nota que foi possível tirar, mas sinta que você fez o seu melhor, né? Ver o que recursos você tem, como é que você pode dividir melhor o seu dia para poder ter, né, os momentos de relaxamento, para poder ter os momentos de concentração, mas não adianta você estar querendo exigir de você, e as redes sociais acho que estabelecem esses altos padrões, né, de performance, de tudo, todo mundo só mostra o lado bom, né, e não permite exatamente mostrar essas fraquezas. Então, acho que é isso, assim, enquanto a gente precisa se permitir reconhecer para poder lidar com isso. Sim, e eu acho que tem uma felicidade, né, provocada aí pelo RH, por vocês e por outras entidades aí. Ela é legal porque é como se você estivesse fazendo assim, bom, onde que eu quero chegar? Eu quero ser feliz, cara, simples assim, entendeu? Eu quero, você vai, você trabalha, se mata, pega trânsito, engole sapo, etc. Não é aquela história do, nossa, mas por que você tem que fazer tudo isso? Ah, porque eu quero pescar. Cara, mas começa a pescar agora, por que você vai querer fazer tudo isso para começar a pescar, né? Pesca aqui, seja feliz, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo isso, Simone, mas eu acho que por onde começa isso de verdade? Eu tô com 54 anos hoje, né? Já tô velhinha, né? Então, a gente vai entendendo as coisas de maneira diferente, né? Então, a gente vai colocando na mochila as informações. E eu acho que o autoconhecimento, ele é mandatório, Simone.
Porque conforme a gente se conhece, e a conhecer mesmo, sabe? Por que que eu me vinculo àquilo? Por que eu tenho dor? Por que que eu me incomodo com determinadas coisas? Por que que eu ainda estou patinando no mesmo problema, com as mesmas histórias? Eu acho que isso é mandatório a gente começar a olhar para dentro do ser humano e para cada um olhar para si próprio, né? E falar assim, cara, o que está acontecendo comigo? Who am I, né? Quer dizer, quem sou eu? E quem sou eu com 7 anos de idade é uma coisa, 14 é outra, né? 15, 20, 30, 40, né? E assim vai. Cada idade a gente vai colecionando situações diferentes na vida, né? E aí eu estava vendo um vídeo do Fernando, né, que ele fala do corpo, muito interessante, e ele fala justamente isso. Ele fala assim, nós aqui, seres humanos, principalmente que trabalhamos no mundo corporativo, nós precisamos muito olhar e entender assim, será que eu estou na minha melhor versão? Né? Será que sou eu mesmo falando aqui? Né? E o que eu preciso fazer para entrar nessa felicidade? Né? Puxa, então deixa eu entender quem sou eu. Ah, porque eu ainda tenho que fazer essa escolha? Por que eu ainda tenho que ter essa dor? Por que eu entro nesse problema de novo? Aqui de novo eu tô aqui nessa história, né? Então, ou seja, a vida é feita de escolhas, e aí eu tô entendendo cada vez mais, né? E aí é o seu ponto que eu aprendi agora, né, Simone, nessa formação que eu tive. Que nós somos a somatória dos nossos pais, realmente nós somos, não tem o que fazer. 50% é o teu pai, 50% é a sua mãe, não tem o que fazer, entendeu? Você vai chorar a vida inteira, é isso, né? O DNA tá aí, não tem o que fazer, né? Até a minha filha, que é adotiva, ela tem 50% do pai dela e 50% do pai dela. E tem a minha criação aqui, coitada, é outra esquizofrenia, né? Judiação, né? Então, nesse sentido, a gente tem que compreender, né? O que a gente trouxe dos nossos pais, o que a gente trouxe da nossa mãe, o que a gente não quer mais, o que tem que eliminar, o tal do mata pai, mata mãe, né? Eu tenho que ser eu de verdade, é bem difícil isso. A gente passa a vida para matar pai, matar mãe, né? Aí vem o mundo da escola, o mundo corporativo, imprime várias cores na nossa vida, e a gente tem que entender, puxa, que papéis eu exerci, né? E desses papéis, o que eu quero que permaneça em mim, né? Como eu quero entrar neles? Porque senão eu acabo fazendo movimento de, não, eu sou aqui no trabalho, eu sou aqui em casa, né? E aí dá um tilt na cabeça total, porque você não sabe mais quem você é. Você começa a lidar com o seu marido conforme você lida com o seu liderado, aí você lida com o seu liderado conforme você lida com o marido, e assim vai, né? Então, nesse ponto, eu acho que o autoconhecimento entra como uma moeda da vez, né? Da gente entrar em contato com a gente mesmo e de perceber o que é felicidade. Para você pode ser uma história, para o outro é outra história, né? Exatamente. Acho que esse é um ponto bem importante, né? De que, primeiro que, assim, o autoconhecimento, para mim, ele é uma premissa básica, né? Ele é o ponto de partida, né? Acho que para a gente poder falar de qualquer assunto, e aí eu vou aproveitar para fazer uma propaganda rápida, mas eu escrevi um artigo justamente falando disso, para um capítulo para o livro Mulheres no RH, pela editora. E exatamente estou falando disso, né? Falando da minha experiência, um pouco contando do quanto que o autoconhecimento ele é a base, né? Para a gente poder seguir e fazer as melhores escolhas. E felicidade é exatamente isso. A felicidade, para mim, é diferente do que a felicidade para você. Então, felicidade é eu poder escolher a cada dia mais aquilo que me faz bem, né? Então, é disso que se trata. Então, se eu não me conhecer, se eu não souber o que faz bem para mim, eu vou fazendo, e aí, de repente, eu tô doente, estou adoecida, e não sei por quê, não sei de onde vem, né? E a gente acaba acusando aí o mundo, né? E os outros, porque que tal coisa, tal pessoa me adoeceu. Não, quem adoece é você mesma, né? E essa, para mim, acho que foi um aprendizado ao longo da minha vida e da minha história, que é o quanto que o ambiente de trabalho, ele pode ser um ambiente de felicidade, ele não precisa ser um ambiente de adoecimento. E a gente vê hoje o avanço muito grande justamente das doenças corporativas, né? Então, o avanço da depressão, a gente vê o avanço do burnout, do estresse, e assim, não precisa. Acho que sim, cada vez tem mais pressão, cada vez tem mais pressão por resultado. Com a pandemia, teve um impacto grande na questão dos resultados. Então, né, um pouco do que você trouxe, o quanto que isso, de fato, é uma realidade para, né, a grande maioria das empresas. Mas isso não precisa ser às custas da saúde ou da felicidade das pessoas, né? Isso pode ser junto com. Então, de novo, né? Eu estando bem, estando feliz, eu vou poder trazer melhores resultados. E aí eu vou poder contribuir para esse sistema funcionar melhor, né? Para que esse organismo, de fato, esteja no seu melhor. Sim, Simone Bella fala, porque assim, o mundo corporativo ele não é ninguém e nada sem as pessoas, né? Então, no fundo, quando as pessoas começam a criticar o RH, criticar a cultura, critica o presidente, critica sei lá quem,
a pessoa está criticando ela mesma, né? Porque assim, o que você está fazendo para mudar? Exato. O que você está fazendo para mudar essa realidade que você não gosta, né? Quer dizer, é o livro que eu escrevi lá atrás, né? O primeiro livro que eu escrevi, que é o que eu tenho que mudar em mim para que o outro mude, né? Essa é a subsentença. Então, nesse sentido, eu percebo uma grande oportunidade das pessoas realmente amadurecerem, e acho que essa é a palavra importante aí da vez, trazerem isso para a consciência, primeiro, de quem são e do que eles querem da vida. Porque aí, à medida que fica claro isso, não importa o contexto que eu esteja, eu posso ajudar o outro. Eu não vou conseguir ajudar o outro se eu não me ajudar. Aí eu vou começar a fazer o movimento da doença a proliferar, né? E esse é o mundo corporativo. Eu acabo me contaminando porque eu acho que eu tenho que agir da mesma maneira que o meu colega do lado, ou que o presidente está fazendo. Eu não concordo com aquilo. Então, eu acho que talvez um ponto importante para a felicidade é coragem, né? E coragem vem do coração, né? Então, a gente tem que começar a escutar esse coração e falar, cara, não tá legal o que ele fez ali. Então, amorosamente, chegue para essa pessoa num ambiente protegido e diga, olha, não tá legal o que você está fazendo. Você está trazendo essa dor, essa infelicidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar de maneira transparente. Acho que a comunicação ela tem um papel muito importante aí. A gente trabalha muito a comunicação não violenta, né? Que é trabalhar esse movimento. Como é falar? Porque as pessoas tiveram muito medo, sabe, Simone, de falar. Eu não, pô, imagina, eu não vou falar, deixa, não, põe no coaching lá. Eles me mandam um monte de pessoas, eu falo, por que vocês estão mandando esse povo aqui para mim, né? Por que vocês não se conversam ali, né? E é o medo, assim, de falar, né, e tudo mais. Então, nesse sentido, eu percebo que tem uma oportunidade para a gente entrar nesse lugar de amadurecimento, para ajudar outras pessoas, principalmente a liderança, né? À medida que a gente tem a coragem de colocar de maneira simples, sem sofisticar nada, né? O que está acontecendo no nosso coração, o que está acontecendo no contexto, naquela cultura. Porque cultura o que é, né, Simone? Nada mais é do que um conjunto de comportamentos, né? Juntos ali, né? Então, e o comportamento tem a ver com o sentimento das pessoas, com a maneira como ela está se sentindo respeitado, valorizado, ouvido, né? E uma série de coisas. Então, eu percebo que tem aí uma oportunidade enorme para a gente levar essa felicidade, sim, para o trabalho. Eu acho que o RH é um porta-estandarte enorme. E eu fico muito feliz que você esteja aí debatendo esse assunto aí com esse time. Depois você me passa o nome deles aí, porque eu também quero conversar com eles para poder conversar como é que faz isso mais, né, na organização. Eu aqui estou nesse recorte da mudança, né? Eu estou ainda trabalhando esse movimento da cultura da mudança humanizada, mas estou trazendo muito, Simone, até por conta disso, né? A gente está percebendo essas dores, né? Muito essa coisa de, então, como é que eu faço esse líder entrar nessa cultura da mudança humanizada? Então, agora eu estou começando a trabalhar terapia já, sabe? Eu estou fazendo terapia alquímica, pensa, já estou receitando até floral já. Então, assim, a gente está entrando, do Joel Aleixo, muito legal, depois você entra lá, é um curso bacanérrimo, assim. E aí, por quê? Porque eu estou sentindo falta de tratar o indivíduo nesse lugar. Às vezes ele está com uma inconsciência tamanha, tão arraigada, assim, cara, precisa entrar com floral, porque se não entrar com floral, não fizer uma limpeza mental e corporal, a pessoa não muda, a pessoa não sai do lugar. E aí o comportamento dela gera uma doença, e doença, segundo aí os mais entendidos, é a maior bênção da nossa vida. Doença não é ruim. A doença chega para a gente entender que tem algo ali que eu não entendi. Tem algo ali que eu preciso perguntar o porquê que eu estou contraindo essa doença para mim. Né? Doença de sinusite, renite, enfim, uma série de doenças que acontecem, tem toda uma explicação lógica do porquê que a gente está angariando aquela doença. Porque senão o pessoal fala assim, ou você vai para a fila de quem enlouquece, ou você vai para a fila de quem morre. Então, o que a gente faz? A gente fica doente. A gente não vai morrer nem enlouquecer, a gente fica doente. Então, à medida que a gente fica doente, a gente fica em cima do muro e não decide, né? Cara, eu tenho que entrar na vida, né? Cada um dá uma dose de loucura com uma dose de morte, né? Só que numa dosagem menor. Me mantém, percebe? É um status quo, é uma zona de conforto terrível ficar doente. Porque você tá doente, eu tô doente. Aí alguém vai lá e te cura. Aí não, peraí, como assim, né? Agora eu preciso achar outra doença, né? Para poder garantir a minha, né, perenidade no mundo. Então, acho que trazer felicidade é isso, Simone. Acho que você trouxe aí uma coisa muito legal. É trabalhar modelo mental, é trabalhar sentimento e valores, é ser realmente protagonista da vida à medida que você coloca o seu talento à disposição do mundo. Não precisa tem que, sabe essa coisa? Tem que, não tem que nada, né? A gente escolhe a vida, a gente escolhe, né? Então, que a gente consiga provocar cada vez mais essas escolhas, né? Eu tô aqui do lado do povo que está ampliando consciência. Tô cada vez mais me capacitando para levar, dependendo da dor que chega, a consciência ali, né? Ah, isso aqui é coach, isso aqui é sala, isso aqui não sei, em cada caso é um caso, né? Mas tem muita gente aberta para mudança.
E que bom que a mudança chegou nesse caminho, né, Simone? Que não é só para entregar implementação de RP, né, entregar software. Tem muita gente ainda fazendo isso, mas eu estou já caminhando para o outro lado, né? Para a gente ampliar a consciência, ampliar a cultura, ampliar essa humanização aí dentro da empresa que está precisando. E eu acho que as pessoas estão sensibilizadas, eu diria assim, por essa história do Covid aí, né? Tá muito legal. É isso que eu ia comentar só, né? Acho que do quanto que eu percebo justamente uma maior abertura das pessoas, no sentido de, ok, alguma coisa tem que ser diferente, mas muitas vezes não sabem por onde começar, né? Assim, não sabem o que fazer ou como fazer, que é o que você está trazendo, né? Chega com a dor e aí, o que eu faço com isso, né? Então, eu acho que a gente via até algum tempo atrás, na verdade, um fechamento para mexer nas questões. Hoje eu já vejo um pouco mais de abertura, é claro que, né? Depende de cada caso, mas justamente com essa busca me ajuda a achar qual é o caminho, né? Sem clareza do por onde, né? E aí a ampliação de consciência, como é que a gente trabalha mais o autoconhecimento, eu acho que é o que dá exatamente as bases para que a gente possa evoluir. Né? Sim. E eu acho que se eu pudesse deixar assim, um recado, né? E você, suas dicas aí, para finalizar, eu diria assim, por onde começa, né? Cada pessoa que chega aqui com uma ligação, eu falo, nossa, tem dilemas desde o tipo, olha, essa líder não tá legal, olha, esse contexto não tá legal, essa área não tá legal. Eu acho que tudo começa com uma escuta e com uma boa conversa. Simples assim. Vamos escutar, vamos entender o seu cenário, o grande diagnóstico, né, que a gente sempre faz aí para entender nessa foto, né, o que vem. Dessa foto a gente parar realmente para uma conversa estruturada e simples, sem muito, né, sem estrelinha e pisca e nada. Conversa simples, né, e aí a partir dali vem as coisas do coração. Porque eu acho que o nosso grande desafio, Simone, é trabalhar a simplicidade e criar campo, sabe? A gente precisa criar o campo para que as coisas venham. O resto vem, né? Vem, mas vem mesmo, assim. Não precisa fazer nada, só perguntar e deixa, né? Exato. E eu acho que esse é o grande ponto que traz a felicidade. Não sei se você quer trazer alguma dica prática do que você já fez aí dentro da Age e o que funcionou. Eu diria, acho que reforçando isso que estou trazendo, né, o quanto que as ações simples, né, são as que geralmente geram maior impacto. Então, a gente já fez aqui na Engie grandes eventos, né, e que, ok, é muito legal de fazer, que as pessoas aplaudem, mas justamente esses momentos em que a gente coloca um grupo de 15 pessoas para conversar com um líder e fazer uma conversa aberta, sem pauta, e poder perguntar o que quiser e falar o que quiser, é onde a gente tem os melhores resultados, né? Justamente começa a criar esse ambiente de escuta e as pessoas conseguem se expressar, né? Se sentir percebidas, ouvidas. Puxa, eu pude ir lá e perguntar o que eu queria ou dizer o que eu queria, né? Sim. Então acho que esse é um ponto bem importante. Ao mesmo tempo, que é um pouco do que a gente trabalhou até no processo de gestão de mudança aqui, né, Kátia, que é o quanto que está de estrutura. Então, é um cuidado com um monte de ação pontual desconexa, né? A gente tem que existir muita boa vontade, e aí quando a gente fala de diversos temas que envolvem gestão de mudança, como a questão de lidar com a questão de felicidade e Covid, a questão de gestão da diversidade, a gente vê o quanto que tudo isso é uma gestão de mudança e que às vezes a gente se atropela pelo excesso de iniciativa e de boa vontade e não coloca estrutura no processo. A tal da governança, né, Simone? Exatamente. Então, assim, onde que eu quero chegar e quais são os passos necessários? O que tem que vir antes aqui, né? Então, não adianta, né? Eu vou pegar o tema da diversidade que eu mencionei, assim, eu vou fazer um programa de trainee só para pessoas negras ou só para mulheres, ou só... Ok, mas será que eu fiz o meu trabalho antes aqui de preparar um ambiente para receber essas pessoas? Porque senão eu coloco as pessoas aqui dentro, mas elas não vão ter espaço para serem escutadas, para serem respeitadas, para serem incluídas nesse ambiente, né? Então, como é que a gente de fato promove esse ambiente inclusivo, né? Então, eu acho que é isso, né? Da gente cuidar, quando o tempo todo a gente está falando de gestão de mudança, e gestão de mudança significa estrutura, significa processo. Né? Então, gostei. Gostei. Isso da gente da mudança.
Não, mas você sabe que é muito legal. Você sabe que eu trouxe esse conteúdo para online, né? E eu passo esse negócio do online. Eu falo, gente, tem método, tem 5 passos, tem ferramenta, tem como. Ah, mas eu não posso primeiro fazer, não. Primeiro é isso, depois é aquilo, depois tem que formar o time, né? Porque é uma coisa legal que você está trazendo, né? A qualidade da intervenção, né, Simone? Porque às vezes eu estou empoderando cada vez mais as pessoas para serem agentes de mudança nas empresas. Não precisa depender de ninguém, né? E a pessoa vai lá e faz, né? Aí ela chega e fala, Kátia, não deu certo, né? O que eu fiz? Eu falei, o que você fez? Aí ela fez uma pergunta meio enviesada, né? Eu falei, olha essa pergunta que você fez, né? Foi pro ego. Você perguntou invadindo a pessoa, né? Aí ela, nossa, eu não tinha percebido. Então, o que fica para mim como uma grande lição dentro da gestão da mudança, dessa estrutura que você está provocando e da governança? A qualidade da intervenção precisa mandatoriamente da preparação do interventor. Porque não tem mágica, né? Da pessoa se amadurecer e começar a captar uma mudança, por mais que assim, você vai lá, né, Simone, monta uma estrutura, vai, traz treinamento, capacita, legal, tá lá. Aí põe para rodar o povo, né? Cadê a consciência, né? Será que todo mundo tem essa consciência? Todo mundo tem essa maturidade? Não. Aí porque vai fazer gestão de mudança, acha bonito, né? Então aí começa a fazer. E aí começa a fazer as atrocidades, não por querer, né, obviamente, mas por inconsciência mesmo da necessidade de preparo emocional, da necessidade de preparo dessa coisa velha, né, que a gente tem, né, da canja. Olha, ali não vai dar certo você falar desse jeito. Então tem que ter esse movimento mais sutil, né, político, sutil, e tem que ter toda uma preparação. Com certeza, Simone. Ó, gostei de ouvir. E eu quero depois ouvir com calma, não na live, o que vocês estão fazendo aí de bom, hein? Depois a gente conversa. Legal, tá ótimo, então. Olha, graças a Deus deu certo. Não tô acreditando, Deus é pai, né? Deu certo essa live, foi super legal. Vai ficar gravado aqui para depois você mostrar para quem você quiser lá, também compartilhar se precisar. Mas eu acho que você, Simone, eu queria terminar falando isso, né? Você, para mim, é uma agente de mudança super querida. Desde o momento em que você. Nem sei quem que eu nem lembro mais lá atrás, quem que apresentou quem, né? Mas eu acho que você, Maurício, né, que é o presidente da Engie Brasil, o Zucarato, que hoje está na ONS, acho que todo o povo aí, que né, eu tenho super contato, o Léo, os meninos todos aí, são super queridos do coração. Então, para mim, isso que é humanizado, sabe? Vocês já são humanizados, essa é a grande notícia. Então, para mim, foi super fácil trabalhar com vocês lá atrás, sabe? Quer dizer, trabalhar com gente é diferente, sabe? Gente com gente. Assim. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a honra de ter vivido com vocês esse trabalho. Não quero me desconectar, quero saber o que vocês estão fazendo. E você, para mim, é um protótipo de humildade e de humanização, de verdade, Simone. Eu sei que você trabalhou bastante, Enneagrama, eu sei que você é uma buscadora como eu, né? Você sempre fica fuçando as coisas e tal. Mas eu acho que você tem uma coisa diferente. Que, de verdade, eu acho que a prática das pessoas está faltando bastante no mundo, que é essa humildade, sabe? A gente precisa ser humilde de verdade. E você é de verdade. Então, é isso que eu queria dizer para você. E fico muito feliz de ser sua amiga. Tá bom? Obrigada, Kátia. Muita gratidão, acho que por essa parceria mesmo, né? E por essa jornada aí conjunta. E, mais uma vez, grata aqui pela oportunidade de estar compartilhando um pouco, né, das histórias. E obrigada pelo carinho de sempre, né? Acho que é muito bom. E estamos juntas. Assim que você for aprendendo mais coisas, a gente vai fazendo live para você devolver para o mundo que você está aprendendo. Conta com... Super beijo, bom trabalho aí, viu? Beijo também, Kátia. Tchau, minha linda.